Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Então pessoal, como já havia falado, hoje iniciaremos os assuntos normais de aula, né? Vocês viram esse assunto há algum tempo já, eu revisei muito com vocês, mas vocês já viram há algum tempo, foi antes da pandemia. Então nós vamos dar mais uma revisada em virologia e partir para o próximo assunto, tá ok? Vamos lá. Então, pessoal, os vírus, eles são seres extremamente simples e pequenos, situados no limite entre seres vivos e não vivos. O que significa? Falei muito para vocês isso. Vírus, eles são 1000 vezes menores do que uma bactéria, certo? Ou seja, para você se contaminar com um vírus, é muito mais difícil, porque eles são muito menores. E diferentemente das bactérias, que são organismos vivos, né? Os vírus, eles não têm célula, ok? Ou seja, os vírus não são vivos. Quando os vírus eles estão fora da célula, no ar, no objeto, no papelão, seja lá onde for, ele não tem vida, certo? Ele é um ser não vivo, não tem vida, é um ser acelular. Mas, a partir do momento em que ele entra na sua célula, aí ele ganha a vida e ganha suas ações para o nosso organismo, certo? Então, os vírus são constituídos por proteínas e ácidos nucleicos, certo? RNA ou DNA. Aqui exemplos, tá certo? Então, bora lá. As moléculas de proteínas virais formam um envoltório, que é o que, pessoal? O capsídeo. Se eu perguntar para vocês na prova qual é o envoltório que reveste as proteínas virais, é o capsídeo, tá certo? E ele vai proteger o ácido nucleico. Lembrando, existe vírus de RNA e existe vírus de DNA, certo? Esse exemplo aí eu usei o de RNA, mas ele pode ser tanto de DNA quanto de RNA, o ácido nucleico, tá certo? As partículas virais são denominadas vírions, ou seja, aquelas micropartículas dos vírus são determinadas e chamadas de vírions, beleza? E apresentam formato característico dependendo do tipo de vírus. O ácido nucleico de um vírus, ele pode ser DNA ou RNA, tá certo? O ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico, certo? Então, daqui a pouco a gente vai ver os vírus que são constituídos tanto por RNA, tanto por DNA. Aqui temos um vírus, o exemplo de um vírus de RNA, que é o exemplo do vírus do HIV, né? O vírus causador da AIDS. E um exemplo de vírus de DNA, temos o resfriado, os vírus comuns que a gente está acostumado a ter, né? A observar. Com relação à reprodução, eles não vão apresentar complexa máquina bioquímica necessária para traduzir as instruções codificadas. Por isso, eles necessitam de células que os hospedem. Traduzindo, pessoal, fora das células, os seres vírus são os seres mais simples possíveis. São seres microscópicos, minúsculos e muito simples, tá certo? Porém, eles só vão ganhar uma ação a partir do momento em que eles vão infectar suas células, certo? Aí é que vocês vão sentir todos os sintomas de um vírus. Quando estão fora das células, eles não vão ter perigo nenhum, tá certo? Eles não vão realizar nenhuma atividade. Ou seja, os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, que eles só se reproduzem dentro das células, eles só ativam a sua funcionalidade dentro de onde? Das células. A reprodução de um vírus envolve dois aspectos básicos.
multiplicação do material genético viral, ou seja, esse material genético vai multiplicar, e a síntese das proteínas do capsídeo. A penetração e subsequente penetração de um vírus na célula hospedeira é chamada de infecção viral. Ou seja, quando você fica doente, quando ocorre a infecção viral, certo? É justamente isso que acontece. O vírus que estava na maçaneta, estava em uma pessoa, ou estava no papelão, ou estava naquele corrimão que você toca, ele está morto e não está tendo atividade, mas a partir do momento em que você pega, toca no nariz, nos olhos, ele entra dentro de você e tem acesso às suas células, vai ocorrer então a infecção viral. Então, falar um pouquinho do HIV, né? O HIV é o vírus causador da AIDS, né? Esse vírus, ele vai atacar o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. Ou seja, o principal fator do HIV é baixar seu sistema imunológico. Por isso que não se diz que fulano morreu de HIV, cicrano morreu de AIDS. Entenderam? O sistema imunológico vai ser baixado, consequentemente, as doenças que vão ser acarretadas nesses pacientes imunodeprimidos com HIV são mais fortes do que se fossem em indivíduos saudáveis, né? Então, as células atingidas são os linfócitos TCD4, né? É uma das células do nosso organismo. Esse vírus vai ser capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos, vão quebrar os linfócitos em busca de outros para contaminar, para continuar a infecção. Ou seja, é um vírus muito rápido, é um vírus que não para, é um vírus muito eficiente, que não cansa de contaminar suas células. Por isso que hoje ainda não se tem uma cura definitiva concreta para o HIV. Buscam-se estudos, muitos estudos, pesquisas, para conseguir essa cura, mas o HIV ele não tem cura, ele vai ter o tratamento à base de coquetéis, certo? Para não deixar sua imunidade cair. O HIV, que é o vírus que tem o vírus do RNA, né? É um retrovírus classificado na subfamília dos Lentivireidae e é uma infecção sexualmente transmissível. Este vírus compartilha algumas propriedades comuns, como por exemplo, período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença. Pessoal, mais uma vez eu falei para vocês, mas eu relembro. O que é período de incubação? Período de incubação é justamente aquele período da contaminação, onde o paciente foi contaminado, o HIV no caso, por relações desprotegidas, né? Ou então uma gripe comum, por exemplo. A partir do contato com o vírus até o início dos primeiros sintomas. Então, esse é o período de incubação. Então, o período de incubação do HIV pode demorar anos. A pessoa pode ter sido contaminada e não saber, certo? Infecções das células do sangue no sistema nervoso e supressão do sistema imune, ou seja, o sistema imune é o mais atacado. A imunidade do seu organismo vai cair totalmente, certo? Agora, com relação ao sistema imunológico, né? O corpo reage diariamente aos ataques das bactérias, vírus e outros micro-organismos, por meio do sistema o quê? Imunológico. Por isso, pessoal, é importante que vocês aumentem o sistema imunológico de vocês para prevenir diversos tipos de vírus, inclusive o do coronavírus, né? Então, a recomendação é muito suco, fruta, tudo que tenha vitamina C para aumentar a imunidade é importante. Por exemplo, a goiaba. A goiaba é uma das, ou se não a fruta que mais contém vitamina C. Então, é importante vocês manterem seu sistema imunológico alto, certo? Muito complexa,
Essa barreira é composta por milhões de células diferentes, tipos e funções, tá certo? Agora, com relação à transmissão. A transmissão do HIV pode ser por todos esses fatores, o sexo desprotegido, a transmissão realmente através da falta, né, de proteção, uso de seringas também, de compartilhamento de seringas. Pode ter, se uma pessoa tiver com HIV, furar a outra, pode correr o risco de transmitir, certo? Transfusão de sangue contaminado, certo? Por isso que quando vocês vão fazer uma doação de sangue, uma transfusão de sangue, esse sangue que foi doado, ele passa por uma bateria de exames, de testes para verificar se ele não tem nenhum resquício de doença, se ele não tem nenhum resquício de contaminação, para não prejudicar o paciente que vai receber aquele sangue. De uma infectada para o seu filho durante a gravidez, certo? No parto e na amamentação. Traduzindo, uma mãe que tem o HIV, que tem a AIDS, ela deve fazer o pré-natal de uma forma mais eficaz, certo? Instrumentos que foram cortos, não esterilizados, por isso aí que pessoal que gosta de fazer tatuagem, né? Toma muito cuidado e realmente escolher uma pessoa de confiança para fazer a tatuagem, porque se não esterilizar direito os equipamentos, pode contaminar, né? Também manicure, que quando vai tirar a cutícula, toda essa situação pode servir para a contaminação do HIV, certo? Então, condutas que não transmitem HIV. Gente, é importante ressaltar. O HIV ainda sofre preconceito, tá certo? Então, são condutas que não passam HIV. São relações, né, que estejam corretamente protegidas, né, preservativo, beijo no rosto ou na boca, suor e lágrima, aperto de mão, abraço, ou seja, vocês não precisam ter preconceito com quem tem essa doença. Sabonete, toalha, lençóis, compartilhamento, talheres e copos, assento de ônibus, piscina, banheiro, tá certo? Pelo ar, ou seja, não transmite desse jeito. Não é um vírus do coronavírus, por exemplo, entendeu? Diagnóstico. O diagnóstico ele vai partir do momento em que vai conhecer o quanto é importante conhecer o quanto antes para fazer um tratamento mais eficaz e o paciente viver bem por um longo período de tempo, certo? Porque a partir do momento que demora, o paciente pode se complicar mais, tá certo? Então existe o exame da sorologia, vai colocar o seu sangue no aparelho lá que faz o teste do HIV, apareceu um traço negativo, apareceu dois traços positivos, é como se fosse o beta-HCG, certo? Quem se testa com regularidade busca tratamento no tempo certo e segue as recomendações da equipe de saúde, ganhando mais qualidade de vida, tá certo? Em todos os casos, a infecção pelo HIV pode ser detectada em pelo menos 30 dias. Ou seja, não adianta você acontecer uma coisa ontem, você acha que se contaminou, né? E você fazer o exame hoje, porque pode dar negativo. Então, é importantíssimo que se espere esse tempo aí de 30 dias para fazer o exame, tá certo? De mais de 30 dias. Os anticorpos eles só vão estar presentes depois desse período, né? E isso é o que vai se chamar janela imunológica. Nas primeiras 2 a 6 semanas, depois de serem infectadas pelo HIV, algumas pessoas
podem apresentar sintomas similares a de uma gripe. Você pode achar que está gripado, tá certo? Mas tenha em mente, sua imunidade já está baixando. Pode ter febre, mal-estar, gânglios inchados, manchas vermelhas, dor de garganta, dor na articulação. Algumas pessoas não apresentam nenhum sintoma por muitos anos, enquanto o vírus, vagarosamente, bem devagar, vai se replicando. Então, nesses casos, pessoal, não se enganem. É pior, que a pessoa não vai saber o que está acontecendo. Não vai procurar o tratamento na melhor forma possível e na forma mais rápida possível, certo? Uma vez que os sintomas desaparecem, a pessoa que vive com HIV pode não sentir mais nada por muito tempo. O período conhecido como janela varia de 2 a 15 anos. Então a pessoa pode passar 15 anos sem sentir nada, com o vírus lá e sem sentir absolutamente nada, certo? Porém, quando há a manifestação, aí é bem complicado. Tratamento. São os famosos antirretrovirais, né? Eles surgiram na década de 80 para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Ou seja, não há medicamento para matar o vírus. Não existe remédio, medicamento para matar o vírus. Certo? Nenhum vírus morre. O vírus que fica para sempre, ele fica. O vírus que morre por si mesmo, ele morre por si mesmo. Tá certo? Então, os antirretrovirais, eles não estão nessa situação para matar o vírus. Eles estão nessa situação para melhorar o sistema imunológico. Já que o HIV vai diminuir o sistema imunológico, os antirretrovirais vão aumentar para evitar outras doenças associadas até uma gripe comum que possa levar ao óbito do paciente, certo? Aumentando sua qualidade de vida por mais tempo do que o possível, certo? São testes que geralmente gestantes fazem porque, pessoal, gestante tem que ter um cuidado muito maior, porque a gestante infectada com HIV pode passar para o filho, certo? Nos 3 primeiros meses de gestação, a gestante faz o exame do HIV, da sífilis e das hepatites, né? Nos 3 últimos meses de gestação, HIV e sífilis. Em caso de exposição de risco ou violência sexual, HIV, sífilis e hepatite. Em caso de aborto, sífilis. Então agora a gente vai para outro tipo de doença, pessoal, que também é causada por vírus, certo? Sarampo. Sarampo é uma doença infecciosa grave, tá certo? Muito grave, causada por um vírus, o Measles morbillivirus, né? Que pode ser fatal, principalmente em crianças pequenas. Ou seja, o sarampo é uma doença grave, é uma doença complicada, bem mais complicada e grave do que a própria catapora que a gente conhece. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra, respira próximo de outras pessoas. Ou seja, diferentemente daquele vírus que a gente tinha visto, esse vírus do sarampo ele é mais complicado na forma de se transmitir. Pelo contato, pelo ar, pela tosse, pela fala, já pode se transmitir. Tá certo? A única maneira de se evitar o sarampo é pela vacina. Por isso, aqui é o exemplo aqui do sarampo, né? De como fica a pele. Por isso, pessoal, que reforçam todos os anos as campanhas contra o sarampo através das vacinas. É importantíssimo para quem não tomou ainda a vacina, que tome. Sintomas: febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, mal-estar intenso, em torno de 3 a 5 dias. Podem aparecer outros sintomas, como as famosas manchas, né? Que vocês estão acostumados a associar ao sarampo. No rosto, atrás das orelhas, que em seguida se espalham pelo corpo, em todos os lugares do corpo, coçando, né? É muito complicado, é muito chato essa doença. Então, prevenção,
nada mais é do que a vacina. Além dos cuidados que você deve ter de afastamento de pessoas que estão com sarampo, né? De não ter contato com pessoas que estão com sarampo, é importantíssimo a vacina, a prevenção pela vacina, tá ok? O que causa o sarampo? A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa por via aérea, ao tossir, espirrar, falar, respirar. É muito contagioso, certo? Pode transmitir para 90 das pessoas próximas que não estejam imunes. Por exemplo, segundo os anos A, B e C, vocês estão com uma dessas doenças, né? Com sarampo ou catapora, por exemplo. Se vocês, no caso do exemplo aqui do sarampo, se vocês estiverem sem a imunidade, sem aqueles anticorpos pela vacina, e vocês estiverem em uma sala que 40 pessoas de uma sala de 50 não estejam vacinadas, 90% dessas 40 pessoas provavelmente vão pegar essa doença, certo? Então é muito importante você tentar tomar o maior cuidado possível. A transmissão pode ocorrer entre 4 dias antes a 4 dias após o aparecimento das manchas, certo? Vermelhas pelo corpo. Quais as complicações? O sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas por toda a vida e pode causar o óbito. É uma complicação bastante grave. Então, aí se vê a importância das vacinas. Em crianças, pode conter pneumonia, né? Otite, infecção no ouvido, encefalite aguda e, consequentemente, pode levar à morte, certo? Os adultos pode causar pneumonia, os pulmões podem ficar comprometidos e, consequentemente, pode levar ao óbito. Em gestantes, mulher em idade fértil, de até 49 anos, não vacinada antes da gravidez, pode apresentar parto prematuro e o bebê pode nascer com baixo peso. É importante se vacinar antes da gestação, certo? Por isso que é extremamente importante a vacina. Tratamento. Não existe tratamento específico para o sarampo, certo? Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto ocasionado pelos sintomas. Ou seja, basicamente, os medicamentos que vocês vão tomar para qualquer tipo de vírus, incluindo o sarampo, não vai ser para matar aquele vírus, não vai ser para você ficar curado. Você vai ficar curado no tempo limite da doença, mas vai ser para melhorar seus sintomas, basicamente para você dormir melhor, certo? Aqui, com relação à varíola. Varíola é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus da varíola, tá certo? Provoca mortes de até 30%. A infecção nativa foi erradicada. Ou seja, hoje não é uma doença muito presente nos dias de hoje. A doença foi erradicada, certo? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. A preocupação principal quanto às epidemias é o bioterrorismo, tá certo? É uma situação muito complicada e preocupante nos dias de hoje. A prevenção envolve a vacinação. Tá certo, pessoal? Aqui é um exemplo de como seria a varíola. Diagnóstico. Diagnóstico temos através do PCR e da microscopia eletrônica. O PCR que vai identificar aquele vírus, né? E a microscopia eletrônica também. São ocasiões em que verificam a genética do vírus para saber qual vírus está presente, certo? Então, pessoal,
É aquela historinha que eu falei para vocês, certo? Mais uma vez. A prevenção é através da vacina. A história, como eu falei, é a seguinte. A varíola era uma doença há muitos anos que matava muita população. Era uma doença muito grave, complicada de se tratar, né? Muitas pessoas morriam. Aí o que foi feito? Descobriram que as vacas, certo? Também pegavam varíola. Só que de uma forma bem mais fraca, bem mais tranquila do que a varíola normal que as pessoas estavam tendo. Aí qual foi a ideia? Extraíram esse soro, esse plasma da vaca, do vírus da vaca, que já estava imune, que mesmo com aquela doença fraca estava imune, e colocaram no humano, certo? Ou seja, o vírus foi para o humano de uma maneira bem mais fraca, tranquila, e o humano ficou com a imunidade. Por isso que a varíola foi erradicada, certo? Agora a gente chega na situação do momento, né? Na situação do coronavírus, que muitos estudos estão tentando ser feitos o tempo inteiro, né? É um vírus altamente contagioso, certo? Que em casos mais graves ataca o seu sistema respiratório. A partir do momento em que o seu sistema respiratório é atacado, o seu pulmão é danificado e há complicações nessas pessoas, tá certo? Mas lembrando, esse coronavírus já é uma mudança do coronavírus antigo, que o coronavírus já existe há muito tempo, mas esse é uma nova versão, é uma nova modificação que surge na China, certo? Então ele vai ter essa forma de coroa, esse formato de coroa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus ao longo da vida, certo? Sendo crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Então, pessoal, é exatamente importante que vocês mantenham todas as formas de prevenção. Aqui temos os tipos de coronavírus que já existiram, né? Então, esse coronavírus que vocês conhecem, que é o novo Covid-19, né? Vocês devem saber que ainda não tem muito estudo sobre ele, certo? Não se sabe ainda com clareza se ele realmente nos protege para a vida inteira, se ele abre a janela imunológica em alguns meses, então é complicado a gente dizer, mas se previnam, use máscara, álcool gel, água, evite aglomerações nesse momento, certo? Então, prevenção é higiene, tá certo? Beleza? Então, pessoal, continuando a aula. Vocês agora vão ver alguns materiais utilizados para microbiologia. Bora lá. Pessoal, antes de continuar, certo? Eu não vou passar uma atividadezinha para vocês no final, porque eu quero ver quem participou da aula. Eu vou passar agora, sabe? Então, eu quero que aqui nos comentários do YouTube vocês escolham um desses equipamentos que eu vou falar nessa aula, certo? Ou outro, se vocês acharem melhor, e falem um pouco sobre ele. Pesquisem e falem um pouco sobre ele, tá bom? Desses materiais que eu vou falar. Então, pessoal, primeiro, talvez seja o equipamento mais importante na microbiologia, que é o que? O autoclave. O autoclave, pessoal, ele vai ser um aparelho que vai utilizar um calor muito denso, forte, úmido, para esterilizar os materiais de laboratório. Muitas vezes, você vai utilizar materiais mais de uma vez. São materiais reutilizáveis. Porém, você tem que esterilizar aquilo para não ter nenhuma
condição nem reinfectar outros materiais que você queira usar, para não ter resultados falsos. Então, o autoclave é justamente usado para isso. Pessoal, aqui, voltando, só aqui para vocês verem. Ele parece uma panela de pressão, entendeu? Eu não sei se contei já essa história para vocês, mas o autoclave, se não usado corretamente, ele pode explodir, tá certo? Vocês estão vendo essas válvulas aí? Essas válvulas você tem que fechar como se fosse a centrífuga, uma de frente para a outra, porque senão ele não vai fechar corretamente, certo? E se você não utilizar o autoclave de maneira correta, de maneira adequada, o que pode acontecer? O autoclave pode explodir. Em um laboratório de João Pessoa, recentemente, não fizeram isso de maneira adequada, de maneira correta. O autoclave explodiu, saiu quebrando todas as paredes do laboratório que estava esse autoclave. Então, quem fez isso não fez da maneira que devia. Então, vocês devem tomar muito cuidado ao usar esse equipamento, certo? Aqui, pessoal, isso aqui, vocês já sabem o que é. Nós temos no laboratório de vocês. É basicamente, pessoal, a estufa de laboratório é usada para o laboratório de microbiologia e tem função de manter a temperatura necessária e correta para a manutenção dos itens guardados em seu interior, podendo conter calor ou trabalhar para resfriamento desses conteúdos. É como se fosse um autoclave, serve para a esterilização, mas de coisas mais simples, certo? Então aqui temos um destilador de água. Pessoal, para tudo que a gente vai utilizar em laboratório, tem que ser água destilada, água limpa, água a zero, né? Água totalmente limpa. E a melhor forma, em vez de você comprar água destilada na farmácia, existem esses equipamentos que transformam a água normal da torneira em água destilada, entendeu? Então, esse destilador vai servir para esse intuito. Aqui, pessoal, não sei se vocês já viram, tem o banho-maria para laboratório. Esse banho-maria, muitas vezes, amostras bioquímicas de microbiologia, você vai ter que utilizar em uma determinada temperatura, que não é a do ambiente. Pode ser a 38 graus, entendeu? Então vai depender muito do que você quer utilizar. E esse banho-maria é usado justamente para isso, para você pegar aquela amostra, colocar lá por alguns minutos e ficar na temperatura exatamente que você quer, certo? Temos aqui. Isso aqui, pessoal, é um contador de colônias. Ele vai ser frequentemente utilizado em procedimentos biológicos que dependem de uma contagem precisa de colônias e de células bacterianas. Certo? Vocês vão aprender mais para frente o que é o meio de cultura, o Zaga, né? as técnicas de semeio. Então, vocês vão aprender muita coisa ainda para frente. Aqui, pessoal, temos o que? O bico de Bunsen, certo? Bico de Bunsen vai servir para você trabalhar em manutenção em condições estéreis quando a manipulação de micro-organismos. Existe uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que é a alça bacteriológica, certo? Eu vou falar daqui a pouco. A alça bacteriológica. Você vai trabalhar com micro-organismo, vai pegar aquela alça bacteriológica e vai trabalhar com micro-organismos e aquilo precisa ser esterilizado. Você coloca aqui nesse foguinho e vai esterilizar, certo? Aqui, pessoal, temos a capela de fluxo laminar, que vai ser uma proteção para você quando for trabalhar com substâncias químicas que têm um odor muito forte, ou substâncias microbiológicas que têm uma contaminação muito forte também. Então, vocês vão trabalhar por trás dessa capela para se proteger, certo? Aqui temos a placa de Petri, onde você vai colocar o seu agar, que eu vou falar mais em outra aula o que são esses agas, esse meio de cultura. E é justamente nessa placa de Petri que você vai identificar o crescimento ou não crescimento das bactérias, se existe positividade ou negatividade
nessas bactérias. Aqui temos o frasco de Erlenmeyer. Sua solução é vasta, podendo ser usado para misturas de soluções, mas a sua utilização mais comum é para a titulação, processo que determina a quantidade de uma determinada substância em uma solução. Aqui temos a proveta. Sua principal característica é a presença de medidas em toda a sua extensão. É utilizada para a medição de volumes de líquidos, tá certo? Então, é basicamente para você calcular e verificar toda essa questão de volumes, certo? Agora eu chego nas alças bacteriológicas. Lembra daquele bico de Bunsen que eu falei? Então, o bico de Bunsen ele vai servir para esterilizar essas alças. Essas alças elas podem ser feitas de metal, que pode ser reutilizável, certo? Ou plástico, que aí você descarta. Geralmente a maioria dos laboratórios é feita de metal. Quando é feita de metal, você vai utilizar essa alça, que eu vou ensinar mais para vocês bem direitinho como você utiliza. Vocês vão utilizar essa alça e vão esterilizar, colocar no foguinho, se for de metal. Se for de plástico, descarta, certo? Então, pessoal, essa foi uma breve aula, né? Falei um pouco da revisão lá de virologia para vocês lembrarem. E falei também sobre esse assunto novo dos materiais utilizados na microbiologia. Espero que tenha ficado claro para vocês, certo? Bons estudos, espero que todos vejam e façam o que eu pedi, tá certo? A atividade que eu pedi, beleza? Muito obrigado a todos.